Vamos lá falar sobre as principais informações e notícias dessa última semana do mercado de fundos imobiliários. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos e por aqui todas as semanas te trago notícias e informações sobre os FIIs. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, deixe seu like e o seu comentário também no final do vídeo. Para a gente começar, vamos falar sobre o RSR11. Foi destaque porque pagou o menor dividendo dos últimos 11 meses. Esse que é um fundo imobiliário de papel. O fundo da BRL Trust divulgou o resultado de agosto com receita total de 23 milhões, provenientes dos seus CRIs, tem um pouco de fundos imobiliários também, um ganho na marcação de mercado de 16 milhões, com um lucro no período de 20 milhões. Com isso, o fundo imobiliário trouxe um dividendo de 78 centavos por cota. Outro fundo imobiliário de papel também que diminuiu seus dividendos foi o IRDM. Também registra redução em dividendos ao menor nível dos últimos 12 meses. Também teve uma queda de 10,2% em relação ao último provento e vem entregando 78 centavos por cota. Não é coincidência que esses dois fundos imobiliários vêm diminuindo seus dividendos e outros fundos imobiliários de papel também têm ido na mesma. É muito por conta da inflação. A gente está vendo uma Selic lá em 15% que já está trazendo resultados em cima da inflação aí dos últimos meses. E a inflação de agosto foi a menor desde 2022, sendo um resultado de menos 0,11, ou seja, uma deflação. Em julho, o índice já tinha ficado em apenas 0,26 positivo e a deflação de agora, de agosto, de menos 0,02 e é a mais intensa desde setembro de 2022 em menos 0,29. O resultado, agora de agosto de 2025, trouxe um acumulado de 5,13% abaixo dos 5,23% dos 12 meses terminados em julho, mas ainda acima da meta do governo que é de 4,5%. O que a gente está percebendo? A inflação já começa a dar os primeiros sinais de queda. Isso pode trazer uma Selic mais amenizada a partir de 2026, mas a tendência natural é que em 2025 a gente ainda comece a ver esses primeiros resultados. E isso vai impactar seu fundo imobiliário de papel. Então não se assuste quando você vê um fundo imobiliário de papel te trazendo um rendimento menor, porque ele está diretamente atrelado principalmente a IPCA e a IGPM, e principalmente a IPCA, que é o indicador oficial do IBGE. GGRC11, fundo que vem trazendo novas perspectivas aí para os seus investidores. Os cotistas do VTLT11 aprovaram a venda do imóvel para o GGRC. A gente já falou aqui em outras semanas sobre todo esse trâmite, essa negociação que envolve um imóvel no Paraná, que atualmente está alocado para a Renault. A proposta foi vencida aí pelo GGRC no valor de 214 milhões, superando uma outra oferta feita pela Telos de 186 milhões. No detalhamento da votação, 34% dos votantes, foram aí 692 mil cotas, outros 2% decidiram pela Telos e 9,5% rejeitaram ambas as propostas. Ou seja, a partir de agora, esse imóvel bem interessante aí vai para dentro do GGRC. É um galpão logístico que possui uma área bruta de 66,9 mil metros quadrados e padrão de construtivo AA. Bem interessante. E está localizado sobre um contrato Build to Suit, modelo no qual o imóvel é construído ou adaptado de acordo com as necessidades do inquilino. É um contrato até dezembro de 2026. Então o que a gente pode levar aqui em consideração? Esse é um imóvel que foi feito e adaptado para o que a Renault precisa. Tem um contrato até dezembro de 2026, um imóvel duplo A, ou seja, um imóvel bem novo, moderno, que traz aí algumas expectativas da própria locadora e a gente deve ver aí um aumento do prazo dessa locação. Então, compra bem interessante e que de fato está transformando o GGRC em uma potência aí no mercado de galpão logístico. Outro fundo imobiliário de galpão logístico que vem se movimentando nos últimos dias é o HGLG11, que pediu aval do CAD para a aquisição de 4 novos galpões logísticos avaliados em 700 milhões de reais. Então o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que dá aí a sequência para a aquisição de 4 galpões logísticos localizados na região metropolitana de São Paulo, abrangendo a capital paulista, Guarulhos e Embu das Artes. Área bruta locável de 186 mil metros quadrados, distribuídos
distribuídos entre galpões no Parque Novo Mundo, com 24 mil metros quadrados, e pátio com ABL de 9.960, no bairro Cumbica, com ABL de 105 mil metros quadrados, no pátio em construção no Jardim Ottawa, ABL de 6.500 metros quadrados, e por fim, em Budas das Artes, ABL de 39 mil metros quadrados. Então, segundo dados aí da Sila, que é especialista em imóveis, os imóveis estão avaliados em aproximadamente 700 milhões. A operação, no entanto, segue em processo de diligência, iniciado após a assinatura de um memorando de entendimento entre o HGLG e o TY Capital, atual proprietária desses ativos. E, de fato, o fundo imobiliário trazendo 4 novos ativos, principalmente aí na região de São Paulo, vem numa estratégia muito parecida com o BTLG11, que busca, de fato, está nessa mesma região de atuação, muito por conta de e-commerce e do varejo. Isso traz para o fundo imobiliário uma perspectiva geográfica super interessante. Está próximo a grandes centros financeiros, próximo do seu consumidor final, e o HGLG, na minha visão, vem acertando muito. A gente ainda não tem muitas informações sobre qualidades, inquilinos, ainda está tudo muito obscuro dentro dessa negociação, mas o HGLG tem um histórico muito interessante de colocar coisas muito boas. E para quem já é cotista do fundo imobiliário e ver o ativo crescer cada vez mais, é de fato bem interessante. RZTR também vem atrás de novas aquisições. O fundo imobiliário do agronegócio adquire 4 imóveis no Maranhão por 25,7 milhões de reais. É um fundo que tem uma dupla estratégia, tanto de arrendamento agrícola, ou seja, de aluguel de terras, quanto uma estratégia aí de venda de terras agrícolas, e vem de fato conseguindo ter um dividendo bem interessante. O que a gente pode perceber é que um fundo que tem uma carteira muito ativa. Então, volta e meia a gente vê o RZTR comprando, vendendo fazendas, e é de fato bem interessante o histórico que esse fundo imobiliário vem fazendo. Então, aqui anunciou a compra de 4 imóveis localizados no município Alto Parnaíba, no Maranhão, a 875 quilômetros da capital São Luís. A aquisição foi concluída no último dia 29 de agosto, pagamento feito aí em 2 parcelas. A transação é no modelo sale-leaseback. Dessa forma, ativos adquiridos serão arrendados pelos próprios vendedores, ou seja, eles compram a fazenda, mantém o mesmo inquilino, o mesmo proprietário que agora se torna inquilino, pagando um aluguel. Isso é interessante para o fundo imobiliário, que agora passa a ser dono dessas fazendas, e é interessante também para o antigo proprietário, que tem um valor que ele tinha ali empregado na terra na mão dele, que ele pode de fato investir no próprio negócio. Lógico, ele vai começar a pagar um aluguel, mas ele pode reinvestir no próprio negócio e até expandir o próprio negócio. E isso de fato é bem comum nesse tipo de setor, com 13 anos de contrato, e geralmente após esses 13 anos de contrato o fundo imobiliário dá uma possibilidade para o antigo proprietário reassumir a terra, logicamente por um valor de avaliação futura, um valor acima do valor pago. Mas é bem interessante, a gente pode ver que a receita adicional equivale a 18 centavos por cota ao ano para o RZTR, ou seja, mais de 1 centavo aí por mês o fundo imobiliário vai aumentar aí de dividendos por conta dessas novas 4 aquisições. Também bem interessante ver os movimentos que o RZTR vem fazendo aí. Recentemente fez venda de fazenda no Tocantins, então está trazendo um caixa bem interessante para o fundo imobiliário e trazendo novas possibilidades. Gari 11, fundo imobiliário de varejo, anuncia a compra de 2 imóveis por 32 milhões de reais e reforça a estratégia do seu portfólio, com uso de recursos próprios e cotas do próprio FII, sem necessidade de nenhum tipo de alavancagem financeira. O pagamento realizado de forma integral no momento das escrituras, tanto de compra quanto de venda. A operação foi firmada agora em setembro de 2025 por meio de contrato de compra e venda e tem um cap rate, que é a taxa de capitalização, de 10%. Alinhado com a estratégia. Ou seja, o que é o cap rate? Se o imóvel vale R$1 milhão e tem um cap rate de 10%, esse imóvel todos os anos traz de retorno cerca de 10% do seu valor total, ou seja, R$100 mil. É um cap bem interessante aqui para esse fundo imobiliário. Os contratos de locação com a Desco
já são vigentes e foram formalizados de forma atípica, com prazo de 180 meses, são 15 anos, tem reajuste anual pelo IPCA, pela inflação ao longo do tempo. E é uma companhia que pertence ao grupo IMEC e é considerada uma varejista das mais tradicionais aí do sul do país, com forte atuação no atacarejo e presença consolidada em diversos municípios da região. Então é um fundo que vinha fazendo muitas movimentações com Pão de Açúcar, Grupo Mateus, agora vem com a Desco, que é um atacado mais conhecido na região sul, com 15 anos de contrato. Bem interessante também essas novas reformas que o fundo vem fazendo na sua estratégia, trazendo novos locatários. Recentemente ele fez a venda de alguns ativos para diminuir a sua taxa de alavancagem e, de fato, novas aquisições vêm para fortalecer esse fundo imobiliário. Agora, falar de uma notícia interessante para todos aqueles que investem em fundos imobiliários, que é sobre a questão da reforma tributária. No dia de ontem a gente teve a definição do relator que trouxe que fundos imobiliários e fiagros não pertencerão a essa nova questão de IBS e CBS, dois tipos de impostos que os fundos imobiliários não eram cobrados e, através da nova reforma tributária, se cogitou esse início de cobrança, porém teve um veto aí ontem pelo redator. E isso traz para a gente uma certa folga e alegria, de fato, por não ter mais taxação, principalmente aí nos nossos dividendos. Não seria uma taxação diretamente no dividendo, mas seria uma taxação no fundo imobiliário que, consequentemente, diminuiria o dividendo. E os fundos imobiliários que possuem condições para continuarem isentos são aqueles que possuem mais de 100 cotistas, não tem aí 20% das suas cotas na mão de uma única pessoa física, não é um fundo controlado por uma única pessoa jurídica, ou seja, a grande maioria dos fundos imobiliários aí que a gente investe, HGLG, BTLG, XPML, RDM, entre outros grandes fundos imobiliários, continuarão isentos tanto de CBS quanto de IBS. Isso de fato é bem interessante porque já se dava quase que como certo que os fundos imobiliários teriam essa taxação a partir do ano que vem e uma quebra nos seus rendimentos e dividendos. E isso é bem interessante, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, que o mercado bem descontado, que a gente pode ver a taxa de desconto que o mercado de fundos imobiliários possui nesse momento. O IFIX opera hoje com 0,86 de PVP, ou seja, 14% de desconto de forma geral sobre os fundos. Existem, lógico, segmentos mais descontados, como é o caso de escritórios, com 0,65 de PVP, shopping, tijolo no geral, e existe aqueles um pouco mais precificados, mas ainda assim descontados, que são os fundos imobiliários de papel com PVP de 0,93, 7% apenas de desconto. Porém, dentro desses fundos imobiliários de papel, já existem alguns que estão acima do seu valor patrimonial, como é o caso de KNCR11 e o mais conhecido, o MXRF11, fundo imobiliário que nesse momento aqui, que estou fazendo a gravação, está por mais de R$ 9,74 por cota, negociando bem acima do seu valor patrimonial. Ou seja, está extremamente caro. E na minha concepção, eu fiz até um vídeo para falar sobre isso, não faz sentido investir nesse fundo imobiliário de forma tão cara, sendo que grande parte dos fundos imobiliários de papel estão extremamente descontados. Só que muita gente ainda não conhece essas grandes oportunidades e não sabe quais fundos imobiliários pode substituir o MXRF na sua carteira. Por isso, a gente aqui da Aureo preparou um relatório com 3 opções de fundos imobiliários para substituir o MXRF em um relatório gratuito. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso a esse relatório, 3 opções que podem substituir o MXRF aí na sua carteira ou seriam opções de entrada para a sua carteira em fundos imobiliários de papel. Então esse foi nosso vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou aqui das notícias e informações. Nos vemos em breve e valeu!